Olá! Então, dando sequência a esse outro vídeo que nós fizemos sobre as emoções e sobre a autossabotagem, novamente nessa mesma linha de raciocínio, eu quero continuar e quero relatar para vocês algo que aconteceu. Então, esse local que eu fui no Rio de Janeiro, passar o Réveillon, então era um grupo onde eu busquei o estudo também da espiritualidade e fazer parte de um grupo para trocar conhecimentos e tudo mais. Então, isto foi feito em janeiro e em março tivemos a oportunidade de se reunir novamente para ancorar a Merkabah. Eu também, dessa vez, eu pensei que teríamos várias pessoas, mas quando cheguei lá, realmente era só eu, mais uma outra pessoa que viria no dia seguinte, eu cheguei um dia antes, e o orientador. Quando eu cheguei no local, já tendo tido a experiência anterior, eu subi novamente no templo. Quando eu cheguei no templo, novamente eu fiquei estarrecida. Todo aquele acampamento que foi feito no Réveillon, estava ainda aquela bagunça no templo. Então eu tinha sido a última pessoa que tinha limpado o templo há 3 meses antes. Então ali tinham colchonetes que dormiram lá nos dias de Réveillon da turma. Tinha toda sujeira de folhas, enfim, muita sujeira. E aí eu disse, como é que se pode ancorar aqui a Merkabah nesta situação? E dessa vez eu me vi ali sozinha, eu e o dono do local, que é o orientador. Mas eu percebi que ele novamente não estava nem aí. Ele estava na condição de pajé, ele estava na condição de mestre, que venham os súditos para fazer o que caberia a ele fazer. Mas tudo bem, eu já tinha tido a experiência anterior, eu fui novamente até Ganesha, eu fiz a saudação, eu fiz uma pequena oração, olhei o que se apresentava e me coloquei a limpar o local. A limpar tudo, a lavar o local. E enquanto eu estava fazendo todo esse trabalho sozinha, o mestre, o orientador, estava na piscina se refrescando no seu banho. Ok. Eu fiquei por 2 horas e meia, porque eu levei toalhas, eu levei lençóis, eu levei tudo para deixar o local como se deve estar um templo. Porque ali eu fui para receber Jesus. Ali eu fui para receber o meu Criador. Ali eu fui para buscar o meu veículo do Merkabah. Então, eu tinha consciência do que eu tinha ido buscar ali. E de que forma eu queria que essas hierarquias cósmicas encontrasse aquele local, encontrasse o meu templo quando fosse feita a ancoragem. Ok, me propus a trabalhar, me propus a lavar, fui cuidar de Ganesha, de pintá-lo novamente. Quando eu tirei ele do local, estava cheio de lagartixa. Quando eu fui limpar a mesa, debaixo da mesa, na gaveta das mesas, tinha filhotes de lagartixa, tinha muito cocô de lagartixa. Era um horror, um horror. Sem contar as folhagens, porque era todo envolto de árvores, né? Então tinha realmente muita sujeira. Me propus a lavar por 3 horas. 3 horas lavando aquele local, limpando, cuidando. Limpei tudo, coloquei as toalhas, vocês vão ver as fotos aí no início desse vídeo. Transformei o local num templo.
digno do que se tinha proposto a fazer. Estava tudo limpinho, tudo maravilhoso, tudo no seu lugar, as almofadas muito bem postas, tudo muito pronto. Aí sim, aí eu desci para dar um mergulho na piscina, porque o calor do Rio de Janeiro é realmente muito forte. E lá eu encontrei o orientador se refrescando na piscina. E ali se passou o dia e ficamos no dia seguinte aguardando a outra pessoa que faria parte deste evento. Quando chegou, essa pessoa já estava tudo muito bem arrumado, já estava muito bem organizado. Essa pessoa chegou na última hora, chegou suado, cansado, sem o menor preparo, mas estava ali. Enquanto estava arrumando esse local, colocando as toalhas, colocando as almofadas, preparando tudo o templo, de repente eu vejo que chegou a hora do evento, mas a outra pessoa estava atrasada. Mas nesse momento que eu subi para o templo, o que eu vou relatar aqui para vocês é muito grandioso. Todo esse movimento que foi feito por mim de cuidar desse templo, eu não estava só, eu estava sendo orientada. E eu estava grandemente por dentro sabendo a que eu estava me propondo. Muitos não foram porque antes surgiu um pequeno desentendimento de egos para com o evento em si. Mas o meu compromisso não era com o orientador. Isto eu já tinha percebido que realmente não era dele que viria nada para mim. O que eu fui buscar ali era algo de dentro de mim, era um compromisso meu para com o meu Criador. Era uma busca minha. Não tinha a mesma proporção para as outras pessoas. Tanto é que essa outra pessoa que fez parte chegou atrasada. O evento era para acontecer às 10 da manhã. Essa pessoa chegou às 11h30, quase meio-dia, todo suado. Enfim. Aí, já que chegou todo suado, vamos deixar aquilo para depois do almoço, né? Vamos almoçar, vamos esperar para que tudo seja feito de uma forma mais tranquila. Enfim, quando foi para o evento, então tinha uma subida, uma estradinha que se anda para chegar até o templo. Conforme eu fui subindo, eu estava toda vestida de branco, eu estava com meu coração realmente entregue à espiritualidade. Conforme eu fui subindo, um coral de guitarras envolvendo, que fazia um círculo aquela mata em torno do templo. O templo foi realmente construído num lugar muito lindo. Então tinha toda aquela vegetação nativa, aquela vegetação alta, e dali milhares e milhares de eu falei o nome agora, de cigarras. E elas cantarolavam aquele coral, e aquilo me alimentou a alma. Era como se elas falassem assim: parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você transformou esse templo, nós estamos aqui com você. É como se todos aqueles elementares daquela mata estivessem ali numa grande festa. Esse coral me envolveu. Eu fui, me sentei ali naquele sofá daquele templo e fiquei vivenciando, eu arrepiava, eu sentia aquela contemplação, eu sentia toda aquela comemoração daqueles elementais ali no templo. Só eu senti isso, porque só eu estava no local. De repente, no meio dessa orquestra, foi subindo o orientador. Ele subiu, todo atrapalhado, entrou no templo e se lembrou de algo e foi buscar.
Quando ele retornou com um banco de plástico, todo sujo, todo cheio de teia de aranha, grudado de folhas, grudado de terra. Colocou aquele banco do lado do altar e em cima ele colocou a foto de Jesus. Aquilo me cortou no fundo da alma. Toda aquela limpeza, todo aquele cuidado que eu tinha tido para manter aquele lugar com a grandeza que precisava para aquele momento, ele me traz aquele banco todo sujo, aquele quadro de Jesus ali todo assim, de qualquer jeito, colocou o quadro lá do lado do altar e sentou. Eu falei, não, isso não. Aí eu desci, fui até o meu quarto, peguei uma echarpe e envolvi aquele banco com aquela echarpe toda dourada e mantive a imagem de Jesus em cima de um pedestal decente. E aí, novamente, eu observei o orientador todo perdido. Ele queria encontrar as folhas daquilo que ele tinha preparado 5 meses, 6 meses antes. Ele não encontrava o seu roteiro. Ele não encontrava a parte escrita do seu trabalho que ele havia se proposto a fazer para executar aquilo que ele se propôs a fazer. E aí ele foi na luta procurar esses papéis. E durante esse período que ele ficou procurando os papéis, realmente as cigarras continuavam ali, o cantarolar. E eu continuei naquele local aguardando, me colocando em reverência ao que eu estava prestes a receber. E não vinha dele. Eu sabia que aquilo que eu estava ali para receber vinha do meu Criador. De repente eu vejo ele chegando com os papéis na mão e com um rádio, com um toca CD. No momento que ele entrou com aquela música dentro do templo, as cigarras cessaram. Automaticamente, não teve mais um pio das cigarras. Ele sentou, iniciou o seu processo, teve um aquebrantamento muito grande, novamente ali as emoções se aflorando e tendo eu vivenciado, na outra fase, o controle das emoções, eu vi que aquilo ali estava exagerado, que ele deveria ter se preparado um pouco mais. E comecei a enviar reiki para ele para que cessasse aquele aquebrantamento e que ele se colocasse na posição que ele deveria se propor para que o evento ocorresse. Ok, eu senti que logo em seguida já foi cortado aquele choro, aquelas lágrimas e ele se pôs em meditação. Daí chegou o outro participante, sem o menor preparo, nada, sentou ali e fomos fazer o Merkabah. Quando fizemos todo o processo, para mim, tinha sido muito superficial e muito simples pelo que se havia sido proposto. Eu esperava algo mais. Então, novamente, a expectativa, A expectativa de que a gente acredita que o espiritual, para se manifestar, tem que ser algo muito grandioso. E nessa finalização dessa ancoragem, aí veio a hora que o orientador, ele perguntou, e aí, como é que foi? Como é que você sentiu? Como é que você recebeu? E aí eu esperei que o outro rapaz falasse e depois eu falei. Eu falei, bom, Jesus esteve aqui. Jesus veio, Jesus se colocou de pé em frente a mim, ele me abraçou e ele disse, calma filha, é assim mesmo, é simples, é assim mesmo. E ele caminhou, passou por vocês dois e foi embora. Então, eu recebi
a ancoragem. Jesus veio, Jesus me abraçou. Mas por eles dois, Jesus passou. Jesus não parou frente aos dois e os abraçaram. Não. Jesus passou. Tipo assim, você fez a sua parte. Você recebeu o que você veio buscar. Ok, finalizamos o trabalho e encerrou ali o processo e descemos. Aí ocorreu uma outra parte, aí tudo bem, descemos, fomos almoçar, um pouco de piscina e tudo mais, e aí ocorreu o retorno. Quando era para eu retornar, então eu sempre pegava um ônibus de uma linha, mas através da orientação daquele meu amigo, eu resolvi pegar a linha que ele havia indicado. Voltei dentro daquele ônibus, eu pedi a ele alguns livros emprestados que eu queria ler, e dentro dessa viagem eu estava lendo o Executivo e o Mestre, o Executivo e as Sandálias. Era um livro de um executivo que entra num convento para seguir o caminho missionário, para fazer um retiro. Eu estava olhando e era um livro, lendo, né? E era um livro direcionado a Jesus, nos orientando, a Jesus nos conduzindo. Este ônibus, ele foi fechado por um caminhão e quando eu vi, esse ônibus estava em alta velocidade para sair da estrada. Ele saiu da estrada, já estava no acostamento e de repente sentiu aquele estalo. Eu falei, ele atropelou uma moto. E o ônibus realmente quase capotou. Então foi aqui, na hora que teve isso, eu gritei, Jesus! E aí aquele ônibus parou, o motorista abriu a porta para ver se estávamos todos bem, e o motorista tipo para infartar, ele falou assim, eu estou muito nervoso, eu tenho pressão alta, e ele desceu para conseguir respirar, está todo mundo vivo, está todo mundo bem? E ele desceu para respirar, e aí nós também, as pessoas começaram a descer, e eu desci, e eu fui aplicar reiki no motorista que estava quase por desmaiar. E o medo dele, o pânico dele era de perder o emprego. Aí eu fui observar, então apliquei reiki nele, eu me comprometi em pegar o nome de todas as pessoas, em pegar o contato para que pudéssemos ser testemunha de que não tinha sido a culpa dele, que o medo dele era realmente perder o emprego. Então, eu terminei de aplicar reiki nele, terminei de pegar ali o nome das pessoas e eu fui observar como tinha acontecido o acidente. Então, eu fui observar que naquele 1 quilômetro de estrada não tinha nada que impedisse que o ônibus capotasse. Quando eu fui ver debaixo, coisa de 15, 20 metros debaixo do ônibus, tinha um guarda-reio de aço. Então, aquele guarda-reio de aço travou debaixo do ônibus e não permitiu que ele capotasse. Porque se ele capotasse, realmente iríamos morrer todos nós. Então, eu pude observar que aquele guarda-reio de 15, 20 metros entrou debaixo do ônibus, travou o ônibus e o ônibus sequer virou de lado. O ônibus ficou ali preso naquele guarda-reio. E aí eu pude observar ali a grandeza de Deus, a proteção de Deus. Jesus estava comigo o tempo todo. O que eu fui buscar lá estava comigo o tempo todo. Enquanto todos estavam nervosos, assustados, amedrontados, eu estava lúcida, aplicando
reiki no motorista, acalmando o motorista, sendo um bálsamo. Olha, não vai acontecer nada, nós vamos testemunhar a seu favor. E aí eu resolvo entrar dentro do ônibus e tinha os executivos lá, as pessoas preocupadas em chegar em casa porque iriam perder a hora. Estavam atrasados. E não tinha visão de observar que por um triz todas aquelas pessoas estariam mortas. Ok, conseguimos que o outro ônibus viesse, todos nós pegamos as nossas malas e fomos para o outro ônibus. Mas a minha, que em outras épocas eu estaria em pânico, eu estaria com medo, eu estaria assustada, eu estava serena, eu estava calma, eu estava agindo com as mãos de Deus, eu estava agindo com as palavras que acalmavam, as palavras serenas. E teve uma senhora que ela disse: você é um anjo. Se isso um dia acontecer comigo, eu quero que você esteja neste ônibus junto comigo. Percebe como é que você se coloca? O que é que você está buscando? Como é que você se coloca nas mãos do Criador para ser usada por Ele? E como é que você mantém essa chama acesa, divina, dentro de si, para ser usada no momento que for usado? E como é que você já tem o autocontrole das suas emoções para que as emoções superiores façam parte de você e você possa ser as pernas, as mãos, as palavras do Criador? Então não é apenas em um único momento que nós temos que estar despertos, é o tempo todo. Foi o cuidar daquele templo, foi se interiorizar e se colocar ali como um ser divino que és, e não aceitar menos de nada. Fazer a sua parte, se o outro não fez, faz você, mas faz aquilo ficar grande, porque és grande. A grandeza da nossa fé, a grandeza do nosso Criador é demonstrada em cada ato que temos, não importa em que circunstâncias. Quando estamos sempre conectados, e não só quando estamos dentro da igreja, é que estamos conectados, mas o tempo todo nós percebemos que o Deus que existe dentro de nós está agindo. E nós nos colocamos: Senhor, seja feita a vossa vontade na minha vida. E realmente entregamos. É isso que eu tenho que fazer? Ok, eu vou fazer. É dessa forma que eu tenho que fazer? Ok, eu vou fazer. E a resposta vem, o cuidado vem, o socorro vem. E você não precisa ter medo de mais nada, porque você está de mãos dadas com o seu Criador, com o seu eu superior, com a sua parte divina. Porque você alimenta ele dentro de si a todo tempo, não importando o que os outros fazem, de que forma fazem ou não fazem. Você deixa de colocar tanto poder no julgamento e passa a colocar mais poder na ação. Não na reação, na ação. E que essa ação seja altruísta. Não para ser vista, não para agradar os outros. Não precisa disso. Você não precisa disso. Porque você sabe que você está sendo usada. Você está servindo ao Pai.
seja você a linha de fé que você tenha, você nunca está só. Os anjos agem através de você. O seu Criador age através de você. Então essa é uma outra parte que realmente aquele coro daquelas cigarras estão comigo até hoje e vão estar comigo para o resto da minha vida. Só eu experimentei aquilo. Eu queria que realmente muitas pessoas tivessem experimentado aquilo, para se dar conta do quão estamos conectados e o quão a natureza, a Mãe Gaia, os elementais fazem parte do nosso caminhar, do nosso dia a dia. Não é só um pássaro, não é só uma cigarra. Quem está agindo em cada pássaro, em cada cigarra, em cada formiga? Somos todos filhos do Pai. Ok? Então essa era uma parte que eu queria passar para vocês de mais uma experiência que eu vivenciei, onde você faz a diferença na hora exata que você é solicitada. E nesse momento você é forte, porque você alimenta a grandeza do Eu Sou. Obrigada pelo carinho. A gente se vê ainda em outros vídeos, em outras situações. Ok? Que Deus esteja contigo. Que você se reconheça grandioso no Eu Sou. Obrigada. Gratidão.